Enquanto os Estados Unidos se preparam para celebrar o 250º aniversário da Declaração de Independência neste verão, continuamos tão divididos quanto antes sobre o que exatamente significam as liberdades que os fundadores buscavam defender. E assim como nos dias da Revolução, a questão diante de nós não é tanto se queremos democracia, mas se um sistema de governo baseado no consentimento do povo pode sobreviver à fúria que periodicamente toma conta da esfera pública. Os fundadores tinham tanto medo do governo da multidão quanto do despotismo dos tiranos e criaram uma república constitucional destinada a evitar ambos os perigos. No entanto, multidões enfurecidas, seja nas ruas ou online, estão desempenhando um papel cada vez mais importante em nosso discurso público. Seja tentando remover obstáculos constitucionais ao seu desejo de remodelar a sociedade ou atacando bodes expiatórios para suas frustrações, como os judeus. Nesta semana, no Think Twice, discutimos a guerra contra a liberdade e como preservá-la da melhor forma com Jonathan Turley, um dos principais estudiosos do direito dos Estados Unidos e autor do importante novo livro Rage and the Republic. Bem-vindo ao Think Twice. Os americanos têm debatido sobre democracia e liberdade desde a fundação da República em 1776. Ainda assim, nossas discussões são tão divisivas quanto antes e nossa sociedade talvez esteja ainda mais dividida do que quando o país foi dilacerado pelo debate sobre a independência há 250 anos. E esses debates impactaram e inspiraram discussões semelhantes em outras nações ao longo dos anos. No centro dessas discussões está a questão de como governos que aspiram à liberdade podem se defender e proteger seus cidadãos contra a fúria pública e as paixões que ameaçam substituir a liberdade pela tirania. Como enfrentar o governo da turba é um tema recorrente na história das democracias e repúblicas. E o sistema americano tem sido um sucesso único nesse aspecto, especialmente quando comparado com os resultados em lugares como a Atenas antiga ou a França e a Rússia revolucionárias. As multidões são sempre uma ameaça poderosa, não apenas à liberdade, mas também a minorias vulneráveis como os judeus. Como então a liberdade e a liberdade econômica podem sobreviver em um ambiente dominado pela fúria da internet e pela impaciência com o modo como as repúblicas constitucionais podem limitar e desacelerar essa fúria? Uma pessoa que refletiu bastante sobre essas questões é o renomado analista jurídico e autor Jonathan Turley. É uma honra tê-lo de volta hoje. Jonathan Turley é professor de direito, colunista, comentarista de TV e advogado. Desde 1998, ele ocupa a cadeira de Direito de Interesse Público na Faculdade de Direito da Universidade George Washington. Desde então, ele atuou como advogado em casos jurídicos famosos e testemunhou mais de 100 vezes no Congresso, inclusive nos impeachments de Bill Clinton e Donald Trump. Escreveu para os principais jornais e atualmente é analista jurídico na Fox News. Ele foi o autor de The Indispensable Right, Free Speech in an Age of Rage, de 2024, e do novo Fúria na República, a história inacabada da República Americana. Jonathan Turley, seja bem-vindo de volta ao Think Twice. Obrigado. Bom estar de volta. Muito obrigado por tirar um tempo para se juntar a nós novamente hoje. Quero começar destacando que, embora a República Americana tenha agora 250 anos, acho que o ponto do seu novo livro é: os dilemas básicos que enfrentamos agora sobre o que queremos dizer com democracia e liberdade são essencialmente os mesmos que os fundadores enfrentaram. Muitos acreditam que a fúria citada no título do seu novo livro se refere ao que é dito ou escrito na internet atualmente. Mas acho que você parece estar nos dizendo que a fúria, como força política, está conosco desde 1776. Quão familiares são os argumentos de quem deseja acabar ou reformar a Constituição para conseguir o que querem em questões de política pública, onde o sistema constitucional os impediu? Quão estranho isso seria para quem assinou a Declaração de Independência e depois a Constituição? Bem, seria muito familiar.
Essas são, em muitos aspectos, as mesmas vozes dizendo as mesmas coisas, com uma semelhança impressionante na linguagem que usam, inclusive alguns dos mesmos termos. Sabe, Raiva na República é realmente um livro sobre revoluções, como elas começam e, provavelmente mais importante, como elas terminam. A maioria das revoluções não termina bem. É isso que faz da Revolução Americana um destaque histórico. Os autores da Constituição queriam desafiar as probabilidades da história. Eles analisaram experimentos passados com sistemas democráticos e viram como eles frequentemente resultavam em tirania. Então, eles não queriam uma democracia ateniense. Você sabe, Madison disse famosamente que, se cada cidadão de Atenas fosse um Sócrates, ainda assim seriam uma turba. E ao que ele estava se referindo é que eles não tinham um sistema de governo que pudesse lidar com as pressões de um processo democrático. E ele entendia que as democracias podiam se autodestruir. Por isso, o livro inicia com uma citação de alguém que, de certa forma, foi o Thomas Paine da Revolução Francesa, dizendo que as revoluções, como Saturno, devoram seus próprios filhos. E assim, metade do livro faz uma retrospectiva sobre quais foram as personalidades e os períodos que se uniram para criar essa república única. E compara a Revolução Americana com a Revolução Francesa. E faz isso, em certa medida, pelos olhos de Thomas Paine, uma das duas figuras principais que desempenharam um papel em ambas as revoluções, sendo a outra Lafayette. E então, a segunda metade do livro responde à sua pergunta, Jonathan, de forma mais direta, que é analisar quais foram os elementos distintivos aqui. Essa república pode sobreviver no século XXI? Ela pode sobreviver a nós? E essa está longe de ser uma questão resolvida. E é uma ilusão perigosa acreditar que só porque estamos aqui há 250 anos estaremos aqui por mais 250 anos. Obrigado por sintonizar o Think Twice. Se você está nos ouvindo em alguma das plataformas de podcast ou nos assistindo ao vivo no Facebook, no X ou no canal do YouTube da JNS, por favor, curta ou se inscreva na JNS, clique no sino para receber notificações e nos dê boas avaliações. Além do Think Twice, há o podcast diário do Jonathan Tobin, onde compartilho mais notícias e análises sobre as principais questões atuais. Você pode encontrar o programa diário como Jonathan Tobin Daily no canal da JNS, onde quer que você ouça seus podcasts. E agora, voltamos ao programa de hoje. Sim. Bem, o ponto central da sua narrativa abrangente sobre o debate da liberdade é, como você disse, Thomas Paine, alguém que foi importante tanto na Revolução Americana quanto na Revolução Francesa, mas que geralmente não é mencionado quando falamos dos pais fundadores. Por que os americanos em 2026 deveriam se importar com Thomas Paine? O que podemos aprender não só com seus escritos, mas também com sua história de vida, que deveria orientar nossos debates sobre democracia e liberdade? Bem, é uma ótima pergunta e você está absolutamente certo sobre isso. Sabe, até hoje, historiadores minimizam, professores de direito minimizam Thomas Paine. Isso não mudou. Ele não foi prontamente aceito ou realmente nunca foi aceito pela geração dos fundadores. Ele não era como eles. Sabe, eles preferiam Thomas Jefferson, alto e erudito, bonito, instruído. Paine não era nada disso. Ele era desleixado, era um grande beberrão, era autodidata. Ele também era contra a escravidão. E muitas dessas coisas incomodavam parte daquela geração. Mas de muitas maneiras, e acho que esse é o ponto central de grande parte da discussão do livro, é que Paine pode ser o americano por excelência. Sabe, o curioso é que Paine fracassou em tudo o que tentou fazer. Ele foi demitido de todos os empregos que teve. Todos os negócios que ele criou acabaram em falência. Seus 2 casamentos foram desastres. E ele acabou em Londres sem um tostão, sem amigos, rejeitado por todos. E uma pessoa olhou para aquele caco de gente e viu algo. E essa pessoa foi Benjamin Franklin, e ele comprou uma passagem para ele ir para as colônias. E quando ele chegou aqui, faltavam 2 anos para a Revolução. 2 anos depois, ele seria o autor do Senso Comum e seria chamado de o escritor da Revolução Americana. E há algo sobre Paine que é inesgotavelmente intrigante. Sabe, ele é uma pessoa imperfeita.
Me perguntaram depois que falei sobre este livro na Biblioteca do Congresso. Um historiador me perguntou se, após 6 anos, eu simplesmente estava apaixonado por Paine, insinuando, por que gastar meu tempo com ele? E o engraçado é que, sabe, eu sou um grande fã de filmes noir, e me lembro de uma frase ótima em um maravilhoso filme noir chamado Nascida para o Mal. E ela é dita por Robert Ryan, que se volta para a maior femme fatale dos filmes, Joan Fontaine, que traiu todos os homens da vida dela. E ele descobre que é só o mais recente. Ele vai até a porta, se vira e diz para ela, sabe, eu te amo tanto, só queria gostar de você. E sabe... Você cita isso no livro também. Sim, então Paine é meio assim. Ele é muito difícil de gostar. Sabe, ele era brilhante sobre a humanidade, mas não entendia nada sobre os seres humanos. O que especificamente quero dizer? Obviamente, acho que algumas pessoas já ouviram falar do senso comum que foi. Sabe, o panfleto que ele escreveu em 1776 que, você sabe, George Washington insistiu que fosse lido para suas tropas, que fosse distribuído. Qual foi a real importância da influência dele? Gostaria de aprofundar mais sobre isso. Sabe, a gente sempre pensa sobre o que estava acontecendo no Congresso Continental durante aqueles meses. Paine não era membro do Congresso Continental. Ele não integrava o comitê que redigiu a Declaração de Independência. Por que os escritos dele eram tão importantes? Sabe, a importância de Paine era... Ele não é um personagem de 1776, nenhum personagem. Você comenta isso no livro e podemos discutir mais. Mas sim, embora ele possa ter contribuído para a linguagem da Declaração de Independência, há uma anotação intrigante que indica que ele pode ter contribuído. Mas a importância dele já era reconhecida naquela época. Sabe, John Adams não era fã de Thomas Paine em seus últimos anos. De muitas maneiras, acho que Adams sentia até um pouco de inveja da fama meteórica de Paine. O Senso Comum foi o primeiro best-seller mundial e teve um impacto imediato entre os patriotas de todo o país. Em certo momento, a primeira edição era anônima e a esposa de Adams escreveu dizendo: "Estão dizendo que foi você quem escreveu." Ele respondeu a ela: "Eu não poderia ter escrito aquele livro." E então ele compartilhou uma história de que conheceu um homem chamado Thomas Paine e havia genialidade em seus olhos. E eu adorei essa frase porque me mostrou que talvez seja preciso genialidade para reconhecer genialidade. Talvez seja isso que Benjamin Franklin viu. Franklin tinha uma habilidade incrível, quase sobrenatural, de identificar talento. Mas não houve conquista maior do que reconhecer Thomas Paine, porque ninguém via esse potencial em Thomas Paine. Mas, de certa forma, Paine era a voz da fúria justa que Franklin sabia que precisávamos. Também precisávamos daquela lógica piedosa de James Madison, foi a combinação. Sabe, Paine sabia o que seria necessário para levar um povo à revolução. E Madison sabia o que seria necessário para transformar uma revolução em uma república. E os dois são tão diferentes, mas ambos foram fatores essenciais. Certo. Agora, ao falar de Paine, ele é, na medida em que é mencionado hoje em dia, frequentemente comparado ao seu antagonista. Ao escrever sobre a Revolução Francesa, o estadista e autor britânico Edmund Burke, que ainda é visto como um herói pelos conservadores de ambos os lados do Atlântico, sabe? E eu poderia acrescentar que Burke acho que dá para dizer que ele foi presciente sobre a Revolução na França e o que ela significaria. E quanto ao motivo, ele previu que isso viraria tirania. Assim como há outras coisas nas reflexões dele sobre a Revolução que talvez não se sustentem. É possível para nós abraçarmos o melhor dos dois ou realmente precisamos escolher? Não, você pode acolher os dois. Eu falo sobre os dois no livro. Sabe, eles eram amigos. Muitas pessoas não percebem que quando Paine deixou os Estados Unidos para a Europa e finalmente para a França, ele não foi para lá para começar outra revolução. Ele certamente apoiava os franceses. Ele foi para lá para vender uma ponte de ferro. Foi uma das invenções das quais ele mais se orgulhava. Mais uma vez, Benjamin Franklin o ajudou e achou o projeto muito bom. Thomas Jefferson também gostou. Foi um feito impressionante para um autodidata. E eles realmente a construíram na Inglaterra.
E uma das pessoas que o ajudou na Inglaterra foi Burke. Por isso eles tiveram esse desentendimento por causa da França. E de certa forma, você sabe, Burke foi vindicado. E Paine reconheceu que talvez estivesse errado sobre alguns aspectos do sistema de James Madison. Sabe, ele queria uma democracia mais direta. Ele não gostava de todo esse tipo de bicameralismo e outras coisas que Madison considerava tão essenciais. E então ele presenciou como era quando se deixava uma democracia agir sem essas precauções auxiliares, como Madison mencionava. Isso quase o matou. Ele chegou a ficar a 24 horas de ser guilhotinado. O mesmo ocorreu com Lafayette, que quase foi guilhotinado. E eles assistiram a tudo isso enquanto a Revolução devorava os seus próprios, e ele era aliado, de muitas maneiras, aos jacobinos moderados, os girondinos. E ele viu os girondinos serem levados um a um para a guilhotina. E o livro fala de um momento em que Paine está sentado em um refúgio fora de Paris, em uma estalagem, com os últimos amigos que lhe restavam. E, um a um, os girondinos eram levados embora com uma batida na porta, até que finalmente vieram e levaram o estalajadeiro. Paine ficou sozinho na estalagem, aguardando a batida na porta que viria buscá-lo. E ela veio. E ele acabou sendo salvo apenas por pura casualidade, sabe? Ele nunca foi um homem saudável. E os seus companheiros de cela, basicamente, na prisão do Palácio de Luxemburgo, convenceram o carcereiro a abrir a porta para que ele pudesse tomar um pouco de ar. Mas quando ele fez isso, eles fizeram na porta, do lado da parede, a marca que os condenava à morte. Quando buscaram todos naquela noite, não viram a marca. Se tivessem visto, teria sido o fim de Thomas Paine. É bem clichê, hein? Em termos de exemplos de raiva, quero dizer, não há melhor. Você sabe, você entra em muitos detalhes sobre o que aconteceu durante a Revolução Francesa. Não é tão bem estudado nos Estados Unidos, onde, basicamente, a multidão, você sabe, a república que eles criaram acabou se tornando uma oclocracia. Isso também, você sabe, inspirou outras tentativas de criar uma revolução. Acho que você não mencionou Paris em 1870, mas esse também foi outro exemplo extremo. E, claro, a Revolução Bolchevique. Esses são importantes. Você sabe, os americanos podem achar que isso não tem nada a ver com eles. Sabe, estamos apenas debatendo as coisas. Não estamos erguendo guilhotinas. Mas sabe, esses não são precedentes importantes para entendermos quando usamos palavras como democracia e, tentamos eliminar limites sobre, governo direto? Não, com certeza é. E parte do objetivo deste livro é entender o contínuo que atravessa a história. Sabe, isso é como um vírus adormecido que vive dentro do corpo político. Sabe, toda geração tem essas vozes que argumentam que a Constituição deveria ser descartada e que o sistema deveria ser radicalmente reformado. Hoje, o que difere é que muitos professores e diretores de faculdades de direito participam desse esforço, pedindo que a Constituição dos Estados Unidos seja rejeitada, reescrita ou radicalmente modificada. E muitos deles estão sugerindo sistemas de democracia mais direta, exatamente aquilo contra o que os fundadores lutaram e exatamente o que trouxe o terror na França. E nós precisamos estar conscientes de onde viemos se quisermos saber para onde estamos indo nesse assunto. Porque o motivo do subtítulo deste livro ser A História Inacabada da Revolução Americana é que provavelmente ela nunca será realmente concluída. Quero dizer, Benjamin Franklin estava certo ao dizer que cabe a nós preservar a República, e cada geração precisa fazer isso. E nesse sentido, essa é uma história contínua que não será concluída. Mas o que vai encerrá-la, o que vai terminar essa história, é se removermos justamente os elementos que nos trouxeram até onde estamos hoje. E é por isso que a segunda metade do livro analisa as pressões que vamos enfrentar, incluindo grandes pressões econômicas causadas pela IA e pela robótica, desemprego em massa, que acredito que vamos experimentar. E o surgimento do que eu chamo de novos jacobinos. Todas essas coisas estão criando condições que lembram o que vimos no final do século XVIII e início do século XIX. Certo.
Agora, nos últimos anos, defender a democracia se tornou um grande tema político, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países, como os da Europa ou em Israel. Muitas pessoas, especialmente os que vivem usando essa palavra em debates políticos, consideram o significado dessa palavra como garantido. Mas seu livro se esforça para explicar sua história. O que os americanos e outros deveriam aprender com a história da democracia na Atenas antiga ou na França revolucionária que poderia, sabe, fazer a gente repensar um pouco essa retórica tão grandiosa sobre defender a democracia? Bem, você sabe, obviamente nós temos uma república, e isso é diferente de uma democracia ateniense. A maioria das pessoas, se vivesse em Atenas, não teria reconhecido aquilo como uma democracia. Era um sistema brutal, relativamente brutal. O sistema político deles era amplamente alimentado por demagogos, pessoas que apelavam para a turba. Eles ostracizavam as pessoas, o que significava bani-las de Atenas. Foi um período tumultuado e muito perigoso, e não durou muito tempo. É isso que as pessoas costumam esquecer. Elas falam sobre a democracia ateniense como se todas as democracias viessem dela, mas de muitas maneiras foi um experimento fracassado em Atenas. Acabou em tirania. E só realmente até os dias atuais, ou nos últimos 100 ou 200 anos, é que ela passou a ser geralmente considerada um bom exemplo. Sim, isso é verdade. E você sabe, os fundadores, como você já mencionou, Jonathan, não queriam uma mobocracia. Esse termo foi usado por figuras como Benjamin Rush. Eles não queriam replicar o que viam. Na realidade, nós éramos a exceção, mas essa história continuou em outros países. Eu falo brevemente sobre a Rússia e a China. As revoluções chinesas e revoluções desse tipo não tiveram as precauções auxiliares que nós tivemos. De várias formas, também sou igualmente crítico no livro quanto à UE. Sabe, quando eu estava falando sobre esse livro em Praga, um membro da UE veio até mim e disse, sabe, tenho a impressão de que seu novo livro confia bastante na sobrevivência do sistema americano no século XXI, mas não tenho certeza de como você vê a UE. E eu disse, bem, estou chocado com essa sugestão porque achei que tinha sido claro, eu não acho que a UE vai sobreviver. E se a primeira metade deste livro estiver correta, então não, a UE está com sérios problemas. Eu acredito que a UE é inerentemente instável porque destruiu muitos dos elementos de que vai precisar. E alguns desses, aliás, são elementos democráticos. A UE tem alguns aspectos muito antidemocráticos. Quero dizer, eles estão basicamente, conscientemente e abertamente tentando se distanciar das democracias nacionais para criar esse governo mais globalizado ou pelo menos europeu. E o resultado é que, se esse sistema entrar em colapso, eles realmente enfraqueceram esses sistemas políticos nacionais. Perguntei a esse cara, falei que o que me incomoda é que podemos discordar sobre o futuro da UE. Acho que não é muito promissor. Mas o que me incomoda é que você não faz ideia do que vai acontecer se alguns de nós estivermos certos e a UE entrar em colapso. Isso me preocupa porque, geralmente, após o colapso de grandes sistemas, surge a tirania. E se você tem um governo em toda a Europa que entra em colapso, isso pode criar uma situação muito perigosa. Sim, quero dizer, foi isso que aconteceu na França, depois que a Revolução fracassou com Napoleão. E era o que muitas pessoas esperavam que acontecesse nos Estados Unidos se a Constituição não tivesse, prevalecido e criado limites. Sabe, voltando à questão da fúria, acho que definitivamente vimos uma visão de como é a fúria de uma multidão. No aumento do antissemitismo que se fez sentir nos campi universitários, nas ruas e, francamente, no discurso político, desde 7 de outubro de 2023, e isso veio de algumas das elites diplomadas do país. Você acha que o que eu descreveria como a normalização do antissemitismo é um sintoma das mesmas ameaças à liberdade das quais os fundadores buscaram nos proteger? Eu acho que sim. Sabe, certamente está sendo expressado da mesma forma. Sabe, este meu livro e o anterior, The Indispensable Right, ambos falam sobre a raiva, que é algo curioso. Sabe, a raiva está conosco desde a fundação deste país. A festa do chá de Boston foi um ato de raiva.
E você pode dizer honestamente que nenhuma revolução ocorreu sem raiva. Mas a raiva também corrompe. Ela permite que você faça ou diga coisas que normalmente não faria. Ela permite que você odeie completamente, sem ouvir ou querer entender as pessoas do outro lado. E eu acho que o que torna isso particularmente corruptor é que as pessoas gostam disso. Elas não vão admitir, mas elas gostam disso. É viciante e é contagioso. E o antissemitismo é uma dessas formas de raiva que apareceu ao longo da nossa história para atacar o povo judeu. Isso traz esse tipo de alívio para algumas pessoas. Existe esse aspecto horrível que eu chamo no livro de gene de Saturno, sabe? Como se estivéssemos nos devorando. Quero dizer, a maioria das pessoas, especialmente se você entende de história, entende que todos nós temos o gene de Saturno, a capacidade de todos os mortais de serem monstros. E quando você vê o antissemitismo, o ódio, a raiva, os assassinatos políticos e a violência, você vê esse gene de Saturno. Sabe, quando falei em Praga, bem antes de eu falar sobre isso no livro anterior sobre raiva, me disseram literalmente enquanto eu subia ao palco que Charlie Kirk tinha sido assassinado. E eu conheci o Charlie e a única coisa mais trágica do que a morte dele foi que eu não fiquei surpreso. E provavelmente não será o último, pois já houve várias tentativas de assassinato contra o presidente. Enfrentamos violência crescente. E as reações a esses atos de violência provavelmente são tão preocupantes quanto a própria violência, já que tantos americanos parecem não se importar com isso. Isso mesmo. Se você olhar para o assassino de Thompson, Mangione, você tem pessoas. O homem que assassinou um executivo do setor de saúde. Isso mesmo. E você tem pessoas que estão exigindo sua absolvição com base porque acreditam que ele tinha justificativa. E é um sentimento chocante que aparece amplamente na internet, que as pessoas acham que agora está tudo bem simplesmente matar um executivo a tiros. Agora, no seu livro, e você já mencionou isso, você escreve sobre os jacobinos americanos, referência, você sabe, às pessoas da Revolução Francesa. Que tipo de ameaça esses políticos, professores e jornalistas representam para a capacidade da ordem constitucional de limitar o impacto da fúria e das turbas do momento? Bem, isso, você sabe, é uma das analogias mais interessantes, porque, você sabe, eu tive vários debates nos últimos anos com colegas de outras faculdades de direito. Alguns deles expressaram que não gostam de ser comparados aos jacobinos, o que eu certamente entendo. Mas uma das coisas que eu lembro a eles é que se você ler os primeiros escritos de Robespierre, quando o movimento jacobino estava começando, você pensaria que ele era um advogado da ACLU. Ele sempre falava sobre devido processo legal e direitos do homem. No final das contas, isso rapidamente o corrompeu a tal ponto que ele mais tarde diria que o terror é virtude. Mas o que também é interessante é que os jacobinos não eram, como retratado nas pinturas da tomada da Bastilha, a ascensão dos pobres da França, e os jacobinos não eram os trabalhadores se libertando de suas correntes. Os jacobinos eram majoritariamente instruídos, incluindo alguns aristocratas e vários advogados como Robespierre. Muitos jornalistas foram jacobinos nos primeiros tempos, e na verdade alguns dos jacobinos mais sanguinários eram ex-jornalistas, alguns médicos. E estamos vendo isso hoje. Estamos vendo pessoas tentando surfar nessa onda de raiva. Alguns deles querem surfar nessa onda para alcançar poder político ou popularidade. O que eles não entendem, é claro, é que dificilmente vão sobreviver a esse processo. Ao alimentar a raiva, os revolucionários de hoje frequentemente viram reacionários amanhã. Mas você tem, por exemplo, o reitor de Berkeley, Erwin Chemerinsky, que chamou os juízes da Suprema Corte de meros agentes partidários. Ele escreveu um livro afirmando que nenhuma Constituição é eterna e que a dos Estados Unidos já cumpriu seu papel. Muitos professores de direito pedem mudanças radicais. Recentemente debati com um professor de Harvard sobre estarmos ou não em crise constitucional. E era a voz do puro jacobinismo. E o que eu sugeri foi que isso não é uma crise constitucional. O sistema está funcionando muito bem.
Na verdade, ele contestava ironicamente a democracia, dizendo: claro que o sistema está quebrado, veja, o Congresso não consegue fazer nada. Bem, você sabe, nós somos uma nação dividida. E quando estamos divididos, menos coisas são feitas. É isso que democracia significa. Isso, você sabe, não é um defeito. É uma característica do sistema que deveria impedir. É sexta-feira, as paixões do momento e dificultar a mudança das coisas. Não, isso está absolutamente certo. E o que estamos realmente enfrentando é uma crise de fé, especialmente entre os professores de direito, que são como um sacerdócio que perdeu a fé, mas manteve as vestes. E eles continuam argumentando contra um sistema que nos serviu tão bem, sem realmente entender o que esperam criar. Quando querem aumentar o número de ministros da Suprema Corte ou extinguir o colégio eleitoral, tudo isso agora é proposto abertamente pelos candidatos. Agora, muitos candidatos democratas fazem campanha abertamente para aumentar o número de ministros da Suprema Corte e propor mudanças radicais na Constituição. E bem, nesse sentido, eles só querem fazer as coisas do jeito deles. Sabe, eles não querem nenhum limite na capacidade deles de mudar as coisas para o lado deles, enquanto ficariam felizes com limites constitucionais para os oponentes deles. Mas esse é o ponto sobre constituições. É para, funcionar para os dois lados. Não, acho que é isso mesmo. E foi exatamente isso que Madison queria fazer. O sucesso do sistema dos Estados Unidos estava na superestrutura, na arquitetura do sistema madisoniano. Assim como as pessoas minimizam a dor, digo no livro que acadêmicos e muitos juízes também minimizam a Declaração de Independência. E como um estudioso madisoniano, certamente já escrevi muitos elogios a esta Constituição. Mas a própria Constituição foi a maneira de Madison de alcançar o que foi prometido na Declaração de Independência. Foi a Declaração de Independência que nos definiu como povo. Foi a primeira revolução do iluminismo. É por isso que as pessoas eram fascinadas por nós. Se você reler algumas coisas escritas, verá que coloquei isso no livro. Por exemplo, um francês escreveu uma obra maravilhosa no início da nossa república. E ele fez essa pergunta profunda aos seus compatriotas franceses. Ele só perguntou: o que é essa América? E não era uma pergunta trivial. Eles estavam fascinados por nós, quase como se fôssemos uma nova espécie. Que os escritores do iluminismo já existiam há muito tempo. Mas então, de repente, um grupo de pessoas que não tinha ligação entre si, nenhuma conexão com a Terra, nenhum sistema social estratificado, nenhuma estrutura de classes para estabilizá-los, se reuniram em um ponto do planeta e criaram a primeira revolução iluminista da história. E ao fazer isso, eles basearam um governo no princípio de que os direitos pertencem aos seres humanos como um dom de Deus, e não do governo. E era uma visão muito lockeana de governo. E isso fascinava as pessoas. Como isso poderia acontecer nessa nação nascente do outro lado do oceano? A questão que coloco no livro é: podemos responder a essa pergunta hoje? Podemos honestamente perguntar, o que é essa América? Quem éramos nós naquela época? E quem somos nós agora? Se não conseguimos responder a essa pergunta, talvez não devêssemos ter outro aniversário de 250 anos, mas acho que isso faz parte do que precisamos discutir. Ainda continuamos sendo uma república única. Aspectos da República Americana são mais necessários agora do que nunca foram. Sim. Quero dizer, um aspecto do que você acabou de mencionar, a ideia de que os direitos derivam do Criador, que é uma citação da Declaração de Independência, por amor de Deus, na verdade, se você tirar do contexto, é algo muito controverso. Você tem pessoas na mídia, e na política que acham que, se você disser que os direitos não derivam do governo, mas sim de Deus, isso é problemático. Que você é, um nacionalista cristão ou algum tipo de fundamentalista. Isso faz você questionar nosso sistema educacional mais do que qualquer outra coisa. Mas isso realmente revela uma mentalidade muito diferente sobre, de onde o governo tira sua legitimidade? Não, está certo. Escrevi uma coluna recentemente quando o senador Tim Kaine, da Virgínia, criticou fortemente uma testemunha por afirmar que acreditava em direitos naturais. E ele disse: então você acha que os direitos vêm de Deus? Não há diferença entre você e os mulás do Irã e os extremistas que aterrorizam o mundo.
E eu escrevi uma coluna dizendo como era totalmente surreal ver um senador dos Estados Unidos debatendo se podemos acreditar em direitos naturais. E, sabe, Keynes depois meio que voltou atrás, mas isso mostra essa curiosa crise de fé que temos. Nós nos desvinculamos da nossa base. Todo o princípio dessa noção de Locke é que mesmo no estado de natureza, antes de qualquer sociedade ser formada, nós já tínhamos direitos. Tínhamos direitos que nos pertencem como seres humanos. E esse é um aspecto essencial e definidor de ser americano. Agora, outro aspecto da defesa da liberdade é a liberdade econômica. É nesse momento que você cita em seu livro os ensinamentos do economista do século XVIII, Adam Smith. A pergunta que quero te fazer, e já fiz a outros convidados, é: por que o socialismo voltou à moda nos Estados Unidos? E por que isso representa uma ameaça à nossa ordem constitucional, assim como às nossas liberdades? Uau, essa é uma pergunta difícil. No livro mostro pesquisas que apontam maior apoio ao socialismo e comunismo. Também falo sobre o fato de que este é o 250º aniversário não só da Declaração de Independência, mas também do lançamento de A Riqueza das Nações. E até onde eu sei. Que era o clássico de Smith, você sabe? Sim. Como cito em Fúria das Repúblicas, não teve grande sucesso na Grã-Bretanha. Foi um sucesso aqui porque os fundadores imediatamente reconheceram que o que Smith havia criado era uma teoria econômica, que era o complemento perfeito para a teoria política deles. Eles realmente acreditavam que você não poderia ser livre. Você não poderia ter liberdade verdadeira a menos que fosse economicamente independente. E essa é uma das razões pelas quais muitos deles amavam a economia agrária. Smith também, assim como Paine e Jefferson. Eles gostavam da ideia de plantar algo na terra e de repente surgir riqueza, ou seja, criar riqueza literalmente. E ao fazer isso, dar a si mesmo essa independência para ser quem você quisesse, sem depender de ninguém. Então, uma das coisas que eu menciono no livro é a necessidade, no século XXI, de preservar o que eu chamo de uma economia que promove a liberdade. E com isso quero dizer essa combinação que tem nos servido bem entre democracia e capitalismo. E foi isso que deu verdadeira independência aos cidadãos americanos. E isso será desafiado. Você sabe, o livro fala sobre usar as estimativas mais conservadoras do impacto da IA e da robótica. Estamos diante da maior perda de empregos da história. Sou um grande defensor do livre mercado, muito influenciado por Milton Friedman na Universidade de Chicago. Acredito que o livre mercado vai se ajustar, mas isso levará tempo. E durante esse tempo estaremos apoiando milhões de americanos. E eu pergunto no livro, como isso impacta a República? Porque esse sistema não funciona com o que eu chamo de uma população dependente do Estado, não vai funcionar. Ou seja, não podemos ter um grande número de americanos vivendo de benefícios e esperar que eles funcionem da maneira que precisamos que funcionem como cidadãos, sendo vozes independentes diante do governo. E por isso o livro alerta contra o que eu acho que provavelmente serão todas as decisões erradas. Tenho bastante confiança de que o Congresso vai cometer todos os erros que menciono no livro, porque eles sempre fazem isso. Eles vão subsidiar indústrias que estão falindo, eles vão subsidiar empregos em declínio. Eles gastarão bilhões de dólares, mas isso será inútil, pois tentam impulsionar uma economia que não reage a esse tipo de subsídio. Mas eventualmente vamos ter que focar em como lidar com uma nova economia que está surgindo. Mas nós não podemos ser uma população voltada ao artesanato. Não podemos simplesmente todos aprender a soprar vidro e fazer cerâmica com o dinheiro do governo e assumir que esta república não será impactada. Sim, precisamos, e seu livro deixa isso muito claro. É necessário agir. O trabalho, a dignidade do trabalho, faz parte do que significa ser um cidadão. E sabe, sem isso, estamos perdidos. Agora, a ameaça pairando sobre isso é a IA que você conhece, e o que você chamou de modelo econômico sem trabalhadores, que paira sobre grande parte do que fazemos. Agora, a IA é só uma ferramenta como qualquer outra e pode ser usada. Quero dizer, no jornalismo, sabe, é meio que, sabe, podemos usá-la para traduções e ela pode fazer todo tipo de coisa incrível. Ela pode, sabe, ajudar, sabe, a nos levar para a Lua e Marte, talvez também.
Mas ela também pode deixar muita gente desempregada e meio que esvaziar a nossa cultura de grande parte do seu significado. Como você se sente sobre isso? Além das preocupações comuns na educação, como o uso para a trapaça, você está preocupado com o modo como utilizam a ferramenta? Bem, haverá aspectos positivos que eu menciono no livro. Vai reduzir o custo de certos produtos. As pessoas terão acesso a mais produtos mais avançados por um custo menor, pois os custos de mão de obra diminuem. Mas isso também vai significar que haverá uma mudança enorme e que milhões de americanos vão se tornar não apenas desempregados, mas potencialmente inempregáveis. Quanto mais tempo ficarem desempregados, maior a chance de uma nova geração ocupar os empregos emergentes nessa economia. Então você pode ter uma população estática de pessoas que recebem uma renda básica universal ou uma renda básica fornecida pelo governo. Uma das coisas que eu sugiro é que precisamos focar no que eu chamo de empregos Guinan. Agora, esse é um termo que só um nerd vai reconhecer. Não, sim, entendi, mas continue. Em Jornada nas Estrelas, no Time Forward, que era o bar daquela nave estelar, havia uma bartender chamada Guinan. Ela era interpretada por Whoopi Goldberg. Quando eu crescia, sempre me intrigava porque as pessoas iam ao Time Forward. E eles pediam um coquetel Romulan Sunrise e assistiam a Guinan prepará-lo na frente de um replicador, uma máquina de verdade que podia produzir o coquetel Romulan Sunrise perfeito. 1 milhão de vezes, exatamente do mesmo jeito. Você tem o coquetel perfeito garantido pela própria definição de um replicador, e mesmo assim eles querem que a Guinan faça. Então, o que eu pergunto no livro é: quantos empregos são como o da Guinan? Quantos empregos, mesmo que um robô ou IA pudesse fazer melhor, nós ainda queremos que um humano faça ou tenha um papel significativo nisso? E eu realmente identifico muitos desses empregos. Sabe, vamos ver menos motoristas de táxi, vamos ver menos radiologistas. Mas eu acho que as pessoas ainda vão querer professores que sejam humanos. Acho que ainda vão querer psiquiatras que sejam humanos. Elas ainda vão querer médicos, mesmo que os médicos sejam assistidos por IA. Existe a necessidade de ter um elemento humano em muitos desses trabalhos. Então, o livro analisa como podemos explorar a nova economia em vez de resistir a ela, tentando aproveitar as oportunidades nas áreas onde existe um elemento humano no trabalho. Agora, isso me leva à minha próxima pergunta que você já mencionou. E esse é outro aspecto da luta pela liberdade, que é a ameaça da governança transnacional e do globalismo. Agora, você acabou de mencionar um personagem de, você sabe, Jornada nas Estrelas, a nova geração ao falar sobre isso. Mas o fato é que mesmo nesse futuro idílico do século XXI, em que os humanos estão viajando pelo universo, as pessoas ainda vão querer bartenders, mesmo que isso signifique conversar com Whoopi Goldberg. Mas essa visão do futuro do planeta Terra nesses programas também envolve o fim da governança local e a existência de um governo planetário. Na verdade, em uma das séries derivadas de Jornada nas Estrelas, Stacey Abrams foi eleita presidente da Terra, 1000 anos no futuro, o que, pelo visto, foi a única eleição que ela realmente venceu. Então você argumenta que, assim como a política, toda liberdade é local. Por que é importante garantir o controle local? Como isso afeta a defesa da liberdade de expressão e outros direitos? Sabe, isso faz parte da crítica à União Europeia, que, antes de tudo, os constituintes se opunham à concentração de poder. E parte do sucesso do sistema madisoniano não é apenas entender o papel das facções, mas também compreender como o poder concentrado tende a ser abusado. Então você precisa desenvolver sistemas de divisão e freios e contrapesos. Mas, além disso, os Estados Unidos foram grandes beneficiários do federalismo. Temos esses 50 estados. Agora, isso foi enfraquecido. O poder dos estados foi diminuído, mas ainda resta algum poder ali. E o livro fala sobre os perigos nos Estados Unidos de perder essa autoridade dos estados. Nós realmente precisamos trabalhar para manter os direitos em nível local. Quando Tip O'Neill disse que toda política é local, isso é especialmente verdadeiro para direitos. E eu acho que os constituintes entenderam isso quando criaram um sistema de federalismo, que você protege os direitos de forma mais eficaz quando eles estão mais próximos de você.
Na medida em que seus direitos são transferidos para Washington, para uma capital nacional, ou pior ainda, para Bruxelas ou algum tipo de capital europeia, isso move o centro de gravidade cada vez mais para longe dos cidadãos, e eles se tornam mais passivos. Ou seja, à medida que percebem isso, sabe, a maioria dos europeus realmente não faz ideia do que está acontecendo no Parlamento Europeu, a não ser pelo que leem nas notícias. Mas eles não têm nenhum contato direto real que teriam em um órgão legislativo mais tradicional. E é essa desconexão que pode levar à insatisfação, pode levar à passividade. Isso pode, em última análise, causar instabilidade em um sistema como o da UE. Então, eu realmente foco em como é importante para nós lidarmos com aspectos da consolidação de poder nos Estados Unidos, inclusive nas agências federais. Você sabe, a criação do que às vezes é chamado de quarto poder do governo, essa enorme burocracia. Bem, a União Europeia é basicamente uma burocracia, um governo de burocratas. Quero dizer, esse é todo o princípio. Esse parlamento tem pouco impacto nisso. Quero dizer, todo o princípio da União Europeia é que vamos ter esses especialistas. Não vamos deixar o governo nas mãos de algum demagogo ou político. Temos especialistas, certo? E então todos esses especialistas ficam lá e criam leis que se aplicam a todos esses países. Eles estão concluindo esse projeto. No livro, menciono como alguns fundadores da União Europeia admitiram que seria difícil franceses, alemães e ingleses abrirem mão de sua identidade nacional e que isso teria que ser gradual. E foi o que fizeram. E agora eles estão falando sobre um exército europeu. Estão falando sobre eliminar o veto nacional. Esse é o final desse projeto que, na minha opinião, não traz boas perspectivas para a Europa ou para a União Europeia. Acho que no fim das contas será instável e vai fracassar. Você escreve, e isso se relaciona ao que discutimos sobre a famosa frase de Benjamin Franklin: quem abre mão da liberdade essencial por segurança temporária não merece liberdade nem segurança. Por que essa afirmação, que aparentemente seria inquestionável, se tornou controversa ou até mesmo foi reinterpretada para significar o oposto do que realmente quer dizer? Você escreve sobre as tentativas de equilibrar os limites constitucionais com o respeito à vontade dos eleitores. Isso vai direto ao cerne da questão, não é mesmo? Bem, você está certo. E em Rachel, da República, eu falo sobre o que achei uma entrevista fascinante da NPR com Benjamin Wittes, onde eles tentaram explicar que, na verdade, Franklin não quis dizer que você não deveria trocar liberdade por segurança. Ele estava falando sobre algo completamente diferente. E eu discordo dessa interpretação e explico o porquê no livro. Mas foi um momento revelador, pois houve esse esforço para fazer as pessoas se afastarem dessas regras claras que têm governado a nossa democracia. Vivemos em uma era de relativismo, onde as pessoas se sentem mais confortáveis. E você sabe, é por isso que eu tenho um capítulo em um livro chamado Por que Direitos Grandes e Ferozes São Raros. E é baseado em um livro que tratava de animais grandes e ferozes e por que eles são raros. E o fato é que, pelo mesmo motivo que animais grandes são raros, grandes direitos também são raros. Eles consomem muitas calorias. Sabe, eles exigem muito de você. Eles são vistos como predadores por aqueles que não gostam deles. O resultado é que, na Europa, a liberdade de expressão e o livre exercício da religião estão em queda livre. Há uma criminalização desenfreada do que as pessoas dizem. Você tem pessoas que foram presas por rezarem em silêncio mentalmente perto de clínicas de aborto. Você tem basicamente a codificação das microagressões na Europa. Tudo isso deixou direitos fundamentais em alguns dos nossos vizinhos mais próximos em queda livre. E nós, como americanos, temos que reconhecer isso porque há pessoas neste país que gostariam de seguir o modelo europeu. Acabamos de passar por um período do maior sistema de censura da história, uma coordenação entre o governo e as empresas de redes sociais. Esse foi um período incrivelmente perigoso para nós. E eu dou crédito ao Elon Musk. A compra do Twitter por Elon Musk e a divulgação dos arquivos do Twitter fizeram uma enorme diferença para alguns de nós que passamos anos dizendo que existe um sistema de censura.
No Congresso, negavam. O governo Biden também negava, alegando falta de provas, já que essas empresas controlam as evidências. Mas, de repente, elas surgiram. E conseguimos expor o sistema. E espero que os americanos agora estejam cientes de quão perto eles chegaram. Sim, isso foi algo muito assustador que eu acho que muitos americanos realmente, sabe, simplesmente ignoraram ou deixaram passar. E uma época em que, sabe, voltando ao que era a minha pergunta, eles estavam dispostos a trocar, sabe, seus direitos pela percepção de segurança durante a Covid, especialmente. E, sabe, a questão é, da próxima vez que tivermos uma emergência nacional, vamos aprender com essa lição ou vamos simplesmente repeti-la? Exato, esse é o problema da liberdade de expressão e outros direitos, que são abstrações. Ao dar palestras, eu falava sobre liberdade de expressão em campi universitários e perguntava aos estudantes quanto cobrariam para me vender seus direitos à liberdade de expressão. E, originalmente, eu dizia algo absurdo, tipo 10 milhões de dólares. E, na verdade, há uma certa incerteza, porque acho que 10 milhões de dólares é uma abstração. Quando eu baixava para menos de 1 milhão, todas as mãos se levantavam, porque esses estudantes conseguiam facilmente imaginar o que 500 mil dólares fariam por eles. Isso pagaria minha mensalidade e a entrada de uma casa, certo? Era algo concreto. E esse é o problema. E isso capta a advertência de Franklin de que o governo sempre promete essas realidades concretas, segurança ou benefícios. E isso é contraposto a coisas abstratas. A maioria dos americanos nunca conheceu uma sociedade onde não tivessem liberdades fundamentais. E por isso é fácil para eles tratarem essas liberdades como algo negociável e relativo, sem realmente lutar por elas. São as pessoas que tiveram esses direitos negados que são as mais interessantes, na minha opinião. Sabe, eu adoro conversar com cubano-americanos. Eu adoro conversar com venezuelanos neste país que vêm para cá. E quando você conversa com eles sobre democracia, quando você fala sobre direitos fundamentais, cara, você ouve muita coisa. E eles não gostam de toda essa conversa sobre socialismo, comunismo e trocas. Eles já passaram por isso, irmão, e não querem voltar. Certo, acho que isso é muito importante. E de fato acho que todos os americanos viveram em um país assim por cerca de 1 ano e meio, mas talvez estivessem focados demais em seus medos para, sabe, lidar com isso. Agora, quero fazer uma pergunta que não consigo resistir. Porque há um país em que, você sabe, o debate sobre democracia é meio que, a imagem espelhada dos debates que temos tido nos Estados Unidos está em Israel, onde, ao contrário da América, a questão é um judiciário que assumiu poderes que potencialmente lhe dão poder para impedir qualquer coisa que os legislativos e o executivo eleitos pelos eleitores queiram fazer, de maneiras muito mais abrangentes do que o tribunal americano mais ativista poderia sonhar em fazer, essencialmente invalidando a democracia em nome da democracia. Como você acha que esse debate sobre democracia que está acontecendo lá, e que provavelmente será retomado depois, na próxima vez que eles tiverem uma eleição, supondo que a guerra lá termine, contrasta com os debates que estamos tendo nos Estados Unidos? Bem, é engraçado, Jonathan, porque anos atrás, quando essas disputas começaram a surgir, especialmente entre Netanyahu e a Suprema Corte, minha reação inicial foi um sentimento de condenação ao Netanyahu. E eu ia escrever, então decidi escrever uma coluna condenando Netanyahu por esse esforço. Então eu realmente pesquisei sobre poderes dos tribunais israelenses e eu fiquei tipo, pelo amor de Deus, quero dizer, é uma quantidade enorme de autoridade que esses tribunais, você sabe, exercem sobre o sistema político. É muito. E que eles mesmos assumem sem que ninguém realmente aprove uma lei permitindo isso. E eu acho que não é um bom sistema. E por isso eu realmente acho que há um debate legítimo em Israel sobre se esses indivíduos devem continuar exercendo uma autoridade tão irrestrita. Na minha opinião, os Estados Unidos têm um sistema excelente. O judiciário segue funcionando bem. Uma das coisas que destaquei para meu colega de Harvard em nosso debate é que o sistema judiciário já decidiu contra Donald Trump e também a favor dele. A média dele na Suprema Corte é um pouco menor que a de presidentes anteriores, mas está na mesma faixa. O tribunal tem sido consistente independentemente de quem seja o presidente. Você tem, como pode ver, porque isso deixou o presidente irritado, muitos dos próprios indicados por ele que votaram contra ele.
Eu o critiquei por alguns desses ataques porque, de muitas maneiras, seu maior legado pode ser justamente as pessoas que ele colocou na Suprema Corte. Eles são realmente juristas excelentes e eu nem sempre concordo com eles, mas eles levam o trabalho muito a sério e estão fazendo exatamente o que os autores da Constituição esperavam que fizessem. Eles estão sendo independentes. E foi isso que Donald Trump disse que queria nomear. Bem, nós conseguimos, certo? Entendi. Talvez até mais do que ele gostaria. Em Israel, acredito que a questão envolve não apenas o sistema judiciário, mas todo o sistema constitucional. Não estou fingindo ser um especialista em direito israelense. Eu não sugeriria isso. E isso pode ser um viés meu, mas para mim o sistema precisa ser realmente reavaliado, especialmente quanto ao papel dos tribunais e sobre como isso pode funcionar. E você sabe, nós tivemos esse debate nos Estados Unidos com Woodrow Wilson, que foi muito crítico ao nosso sistema e a favor do sistema parlamentarista. Certo. Acho que ele estava errado. Mas você também vê isso na Inglaterra. Sabe, eu representei a Câmara dos Representantes e fui convidado porque estava lá discursando no 800º aniversário da Magna Carta. E me pediram para tomar um chá com as pessoas, os advogados que representavam a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. E tivemos uma visita maravilhosa, que durou o dobro do tempo que havíamos planejado. Foi um chá maravilhoso. Realmente você não supera os ingleses nesse quesito. Mas no final, eu disse aos meus colegas que eu realmente sentia que entendia menos sobre eles agora do que quando cheguei para aquele evento. Tudo o que eles me contaram sobre o sistema inglês só reafirmou porque eu acho que é um sistema profundamente falho. Incluindo o fato de que, falamos de Israel e dos tribunais, lá os ministérios têm uma enorme independência. E existe essa relação muito fluida entre o ministério e o parlamento na hora de definir os gastos. Enquanto explicavam isso, eu pensava, como vocês conseguem administrar um governo assim? Quer dizer, é tudo muito... Eles dizem, às vezes um ministério só fala que precisa mais disso ou daquilo, a gente resolve basicamente. Esse não é o princípio do sistema dos Estados Unidos. Nós realmente acreditamos que muros altos fazem bons vizinhos. Eu acho que quando comparada a outros sistemas, sabe, a democracia é ruim, mas é melhor do que todos os outros sistemas. A República Americana certamente tem uma ordem constitucional superior. Agora, você já meio que mencionou isso, mas sabe, minha última pergunta para você é sobre os trechos finais do seu livro, quando você pergunta o que significa ser um americano hoje. Bem, qual é a sua resposta e como isso deve embasar nossos argumentos sobre a democracia? Sabe, eu falo no livro sobre o que há em comum entre as pessoas que vêm para este país. Thomas Paine, em muitos aspectos, é o americano por excelência. Ele veio para este país para se reinventar. Ele até acrescentou um "e" no final do nome dele. Ele percebeu que o que podia oferecer ao mundo estava dentro dele o tempo todo. Era ser Thomas Paine. Mas em 2 anos ele se tornaria o escritor da Revolução Americana. Ele seria a centelha à qual George Washington atribuiu grande parte do sucesso inicial deles. De muitas maneiras, todos chegam a este país da mesma forma. Ou seja, eles acreditam que aqui você pode encontrar seu destino manifesto, que você pode ser o que quiser ser. Se você trabalhar duro o suficiente, então não há limite para o que você pode ser neste país. E eu acho que é por isso que termino o livro levantando a mesma questão de o que é esse americano e como responderíamos a isso hoje. O fato é que estes são tempos revolucionários, mas continuamos sendo um povo revolucionário. E precisamos entender isso, que ainda oferecemos ao mundo algo que é único e algo que eu acho que o mundo vai precisar desesperadamente neste século. Essa é uma boa resposta e um bom ponto para encerrarmos. Professor Turley, obrigado por estar aqui. Como nossos espectadores e ouvintes podem adquirir Rage in the Republic e acompanhar seu trabalho? Bem, está disponível em livrarias próximas e na Amazon. E eu também tenho um blog chamado Race Ips, é jonathanturley.org se quiserem acompanhar. Mas estou muito feliz por estar com você novamente e por ter essa discussão. Bem, obrigado. Também agradecemos ao nosso público.
Acompanhe Jonathan Tobin e o Daily Edition todos os dias, disponíveis em qualquer plataforma de podcast. Se estiver nos ouvindo em alguma plataforma ou assistindo ao vivo no Facebook, X ou YouTube da JNS, curta ou inscreva-se na JNS. Ative o sino para receber notificações e avalie-nos bem. Escreva para thinktwicejoins.org contando onde acompanha o programa e sua opinião. Lembre-se, continue lendo e pensando por si mesmo. Nos vemos na próxima semana.